Onésio Brasileiro Alvarenga, palco do segundo jogo da semifinal do Goianão 2022. Na primeira partida, o Atlético levou a melhor no Ascioli, venceu por 3-2. Agora, o Vila precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, para saber quem vai para a final. Ou se o Vila vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí o Vila se classifica de forma direta. E para bater um papo com a gente, dois ex-jogadores do Vila Nova. Ali, ó, um comentarista do Sistema Sagres de Comunicação, Carlos Eduardo Tim. O outro, também meio-campista, Kaká, jogou contemporâneo do Tim, e nós vamos bater um papo com esses dois. Chega para cá, Tim, chega para cá, Kaká. Vou começar pela ordem de idade, o Kaká muito mais jovem do que o Tim. Brincadeira, sei que vocês são contemporâneos, mas Kaká, é um prazer falar contigo aqui na Sagres 730 e vai ser um jogão de bola esse Vila e Atlético, hein, Kaká? É verdade, prazer é da gente, né, que tá sempre nesse palco aqui, bonito, Onésio Brasileiro Alvarenga. Vai ser um jogão de bola. Atlético e Vila tem tudo para mostrar para o público, para a torcida que esse jogo aí vai ficar na história. Kaká, a gente conversava, você só de profissional foram 9 anos no Vila Nova. Então é até besteira perguntar para quem que você torce, né? Eu fui criado no Vila, né? Fui criado aqui, cheguei aqui com 14 anos. Meu amigo tinha irmão, né? Nós jogamos todas as categorias juntos aqui. Fomos campeões em todas as categorias pelo Vila. Então, é história, muitas histórias temos aqui. E amanhã estaremos na torcida pelo Vila. Carlos Eduardo Tim, comentarista do Sistema Sagres de Comunicação. Primeiro jogo foi custoso para o Vila Nova, né, Tim? Assim, até nos últimos minutos, perdendo ali por 2 gols de diferença, conseguiu aquele gol olímpico do Mateuzinho, que diminuiu a vantagem do Atlético, mas o negócio pro Vila não vai ser fácil não, né? Bom falar contigo, Tim. Bom demais, Massad. Um abraço para você. Sem dúvida nenhuma, aquele gol do Mateuzinho colocou o Vila novamente na disputa, colocou o Vila vivo, o torcedor animado novamente, a gente imagina, e com certeza vai ter o Oba cheio, assim como foi bonito a festa que o torcedor do Atlético fez lá no Antônio Ascioli. Só que diante do que o Vila jogou e do que o Atlético jogou no primeiro jogo, o resultado ficou bom para o Vila, mesmo perdendo, mas perdeu com a diferença de um gol. É uma vantagem significativa que tem o Atlético devido ao equilíbrio das duas equipes, mas eu imagino o Vila muito forte também aqui no Oba, tentando reverter essa situação e buscando a vaga para a final. Adson Batista, presidente do Atlético, declarou após o primeiro jogo que torcida não entra em campo, senão o Atlético teria goleado no Ascioli. No entanto, Kaká conhece bem a atmosfera do Oba e pensa o contrário. O que precisa é o emocional dos jogadores, né? Eu tenho comigo, como jogava, que a torcida era o meu 12º jogador. Então isso influencia no emocional, influencia no contexto geral da partida. Eu discordo do Adson aí, nesse sentido. Lógico que o jogo hoje está um jogo mais tático, um jogo mais posicionado, mas a torcida sempre vai fazer diferença em qualquer estádio. Tim, o Kaká falou de 12º torcedor, inclusive a diretoria pintou o 12 lá na arquibancada, né, fazendo essa menção que o Kaká colocou, de que o torcedor do Vila é de fato o 12º jogador. O Vila não usa mais a camisa 12, que normalmente é para goleiro reserva, porque é uma homenagem à torcida. Faz diferença, não faz diferença, influencia muito, influencia pouco? Como é que você vê isso, Tim? É mais ou menos isso que o Kaká falou, Massad. Ela influencia sim na questão emocional, na questão de motivação. O jogador entra mais vibrante. É lógico que a torcida não vai fazer um ou outro jogador jogar mais do que ele dá conta, né? Mas mostra que realmente ele tem a condição de correr mais, de lutar mais, de ter mais coragem dentro do jogo. Até essa palavra coragem é uma que o Adson Batista usa muito, né, no seu dia a dia ali, e eu imagino isso, eu imagino o Vila mais corajoso, até porque vai ter que ser mais corajoso, vai ter que ser um time mais agressivo, vai ter que ser um time que tem que ir para cima do Atlético, lógico, não organizado, porque como o Kaká disse também, concordo plenamente, hoje o futebol é muito mais estudado, ele é muito mais tático, mas o Vila está na desvantagem, então o Vila tem que ser um time agressivo. Por falar em confronto entre Vila Nova e Atlético, coincidentemente a estreia de Kaká como profissional no Vila foi justamente num clássico como esse. Eu tenho a felicidade de boas recordações de confrontos contra o Atlético, né?
A minha estreia foi no Serra Dourada, Vila e Atlético. Nós ganhamos de 3-1 num jogo que ficou marcado na minha história, porque a partir dali eu tive uma sequência de jogos no profissional no Vila. E também tem a grata felicidade de nunca ter perdido para o Atlético. Então, jogando Vila e Atlético, eu nunca perdi para o Atlético. Então, estou na torcida aí para que possa, né, ser um bom jogo e essa escrita minha aconteça aqui também no Oba. Deixando o lado torcedor, Kaká reconhece a força do Atlético. Olha, nós temos que ser realista com as coisas que estão acontecendo dentro do futebol goiano e também nacional. O Atlético cresceu super, está muito grande, está muito bem focado, está uma estrutura muito boa e o Adson sempre montou time bom. Não vai ser fácil para o Vila ganhar o jogo. O Atlético é superior tecnicamente ao Vila. E para finalizar, um momento de descontração entre os amigos de longa data, Tim e Kaká. Queria saber uma história boa, nossa, aqui dentro do Oba. Eu vou quando você veio para o Vila. A gente fez um jogo infantil ainda, lá em Goianésia, eu já jogando pelo Vila, você, o 10 do Goianésia ali, era o dono do time do Goianésia, fez inclusive um gol na partida, nós vencemos de 3-1, mas você fez o gol do Goianésia. Chato, você era demais dentro de campo, você sabe disso, que você era chato. Sempre fui. Sempre foi. Então, uma das perguntas foi essa, como que foi a sua vinda para o Vila? A minha vinda pro Vila, você mesmo já relatou, jogo entre Vila e Goianésia, infantil. Naquele jogo nós pegamos dentro de campo, um brigando com o outro. No final do jogo, Adolfo Faustino, Paulinho Benga foram na minha casa e você junto, conversar com a minha mãe. E eu tinha 8 meses que tinha acabado de perder meu pai, minha mãe, né? Eu era sou o caçula da família. E minha mãe naquele momento, não, pode levar, é o sonho dele. E foi a minha vinda para o Vila. E tivemos vários momentos aqui, né? Cheguei, morava na concentração, ao lado da arquibancada. Em cima do tobogã. Eu coloquei aqui, até na época que eu cheguei, eu morava numa beliche. E a concentração do Vila era uns 2 metros, a 2,5 metros de altura. E minha cama no beliche, ela dava uns 50 centímetros da telha Eternite. Então era muito quente. Então foi minha chegada no Vila. E aí, Tim, nós jogamos o seguinte, jogamos infantil, jogamos juvenil, juniores e profissional juntos e fomos campeões em todas as categorias. Então, assim, são memórias que a gente tem aqui dentro, coisas boas que ficaram. Por isso que é apaixonante você estar aqui, nesse estádio, que nós fizemos grandes coisas aqui e ficamos para a história também. Agora, Massado, só você me permite fazer uma, que não vem ao caso de Vila e Atlético. Você, depois do Vila, você foi para o Goiás. 99, Campeonato Brasileiro da Série B. Soltou a bola, o Vila soltou a bola. Por que você me deu aquele pontapé logo a 5 segundos de jogo? O Lopes adora esse. É o seguinte. Bateu, Massad, 5 segundos. Nós somos irmãos fora de campo. Eu vinha de uma saída traumática do Vila. E você sabe a história, que tudo que aconteceu nessa volta. Um jogo decisivo. Foi no segundo jogo do quadrangular final. O Goiás ganhou de 1-0, mas o Vila foi bem melhor no jogo. O Arlen salvou o time do Goiás daquele jogo e o Goiás conseguiu fazer um gol. No começo do jogo, eu dei um pontapé no time. Quis me intimidar. Normal. É porque ele sabia que eu era grande, né, forte e tudo, e intimidava todo mundo. Mas não foi no sentido disso, não. Foi a ocasião do jogo mesmo, né? Mas aí depois eu tive atrito com o Donizete também, que era outro irmão da gente, né? Com quem no futebol goiano você não teve atrito? Eu criei atrito com todo mundo, dentro de campo, e me transformava uma pessoa totalmente diferente que eu sou fora de campo. Você é um irmão, você sabe disso, sabe? O nosso convívio vem muito além de campo de futebol, fora de casa. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Sistema Sagres. Manda um abraço lá para a dona Paulísia, para as meninas, tá? Para toda a sua família, dona Geni, para o seu irmão lá em Goianésia. Você sabe, precisando, estamos juntos sempre. Tá? E sucesso para você na sua nova área agora aí, que eu sei que você está aí
formado em educação física, dando aula nos condomínios, organizando campeonatos. Sucesso para você. Você é um irmão que eu fiz no futebol. Obrigado. E eu faço as minhas palavras. É um irmão que eu tenho no futebol. Crescemos juntos, passamos várias situações juntas. E eu quero aqui agradecer pela oportunidade. Quero mandar um grande abraço, um beijo para minha esposa Paulísia, para minhas 3 filhas, Júlia, e as gêmeas, né, Luísa e Vitória, e também para minha mamãe, lá em Goianésia, que fica sofrendo, é vilanovense, gosta demais de estar no estádio. Então um abraço para todos, né? E que a gente siga aí, né, nessa vida da gente, passando coisas boas para essas crianças que estão querendo ser algum jogador ou coisas na vida também. Hoje eu sou um professor de educação física, tenho minhas escolinhas de futebol dentro de Goiânia e pregando coisas boas para esses meninos. Um grande abraço, Tim, e que Deus possa iluminar a gente seguir feliz.